E voltamos para continuar sobre o livro do Richard Simonetti. Vamos já direto para a pergunta número 2 aqui, sobre o desligamento, né? A dificuldade do desligamento do espírito do corpo quando acontece o suicídio, né? Você que não está pegando esse vídeo no meio do caminho agora, nós estamos no terceiro vídeo que nós estamos falando sobre esse capítulo do desligamento. Então volta lá no Insta, volta lá no YouTube, não esqueça, dê uma olhadinha para pegar esse capítulo, pegar essa matéria inteira para você não se perder, beleza? Porque tem muita coisa bacana para a gente ir falando. Vamos lá então, olha só. Número 2. A par da terrível constatação de que não alcançou o seu intento, não morreu, e dos desajustes perispirituais, há algo mais que aflige o suicida logo após o funesto ato, né? Ou seja, o ato impensado, que é o suicídio. Aí ele comenta desta maneira, vamos botar aqui para a gente dar uma destacadinha. Os suicidas enfrentam grandes dificuldades para desligar-se dos despojos. Lembra lá no livro Céu e Inferno? Dê uma olhada no capítulo que fala sobre o passamento. É o nome do capítulo, o passamento. São poucos capítulos do Céu e Inferno. Dá uma olhada nesse capítulo especificamente, porque lá vai explicar como acontece o desencarne. Então, a necessidade de desligamento de todos os átomos do perispírito em relação às células do corpo. Então todas as células do corpo têm que estar desligadas do perispírito para formar o perispírito no mundo espiritual. Enquanto isso não acontecer, existe a dificuldade. E como que acontece o desligamento mais rápido nesse sentido? Quando a pessoa está mais espiritualizada, ela está menos dependente das coisas da terra. E aí isso daí automaticamente ajuda, porque nós somos pensamento, nós somos psique. Então a partir do momento que o corpo ele capta isso do espírito, então existe uma dificuldade para o perispírito se formar. É um conjunto, é uma simbiose. Se isso não tiver harmônico, dá dificuldade. A espiritualidade pode ajudar no aceleramento, mas isso daí não se dá com estalar de dedos. Se dá com bastante oração, se dá com cuidado, bastante passe energético, né, bastante passe magnético, para que o espírito consiga se desvencilhar do corpo. Isso tudo vai ajudar também com as orações de quem está encarnado e com evitando ali o sofrimento sobre o corpo que ali se encontra sendo velado, né, esperando para ser velado, ou até mesmo no cemitério, né, ou em qualquer outro lugar. A oração, a prece, ajuda muito o desligamento do espírito, do perispírito do corpo, tá? Vamos lá, continuando. Em tormentos, segundo eles, indescritíveis, experimentam dolorosa experiência que o mais mórbido ficcionista, autor de histórias de terror, não poderia conceber. A sensação terrível de estarem sendo devorados pelos vermes. E por que isso acontece, pessoal? E por que isso acontece? Vamos passar para a pergunta seguinte, porque daí a gente já começa a explicar o porquê que existe essa sensação. O espírito pode ser devorado por vermes? Pessoal, o espírito ele não é físico. O espírito é uma matéria sutil que não tem condições de ser devorado por nada, né? O que acontece nesse caso é uma sensação psicológica. Então todos nós sabemos que o corpo ele é devorado por vermes. O corpo humano é devorado pelo próprio sistema do corpo humano. São células, né, no caso aí, glóbulos brancos, que formam uma química junto com os ácidos, né, o sulfúrico do estomacal, e que vai formando aí a sulfemoglobina, e que vai formando esses vermes que começam a comer o próprio corpo. São próprios glóbulos brancos atacando o próprio corpo, começando a comer para quê? Para nada, porque depois é só para devorar a carne, né? É um processo também de desencarne que tem tudo a ver com a questão espiritual.
Ah, mas por quê? Porque facilita também para que a pessoa que está desencarnando entenda que ela desencarnou. Porque enquanto o corpo dela estiver inteiro, ela não consegue entender que o corpo dela está em estado de putrefação, que ela desencarnou. Então às vezes ela precisa ver o corpo dela para entender. Isso daí é um impulso. Também tem tudo uma ligação, né? E sem falar que toda essa energia, tudo que a gente tem aqui na Terra é energia condensada. A partir do momento que o corpo humano começa a se desfazer, essa energia está voltando para o universo. Por quê? Porque tudo que existe vamos dizer assim, reestabelecido, transformado para que formem novas matérias. Tá certo que o nosso Pai não para de criar, mas o que existe pode ser transformado, né? Pode ser transformado, pode ser reaproveitado. Então, de alguma forma, isso volta para o universo em forma de energia universal, que a gente conhece como fluido universal no Espiritismo, e isso volta para ser formado novos corpos, para ser formado novas matérias. E assim funciona, né? Nada se perde, tudo se aproveita nesse universo, né? Então, aqui, a pergunta é, o espírito pode ser devorado por vermes? Obviamente não. Por que não? Porque nós não somos corpo, nós estamos temporariamente num corpo. O espírito não tem como ser devorado, tá? Ocorre que ele fica preso ao cadáver por ligações fluídicas que, enfeixadas, formam o famoso cordão prateado, de que nos falam os mentores espirituais. Não só os mentores, está no livro dos espíritos e também está no livro Céu e Inferno. Nessa condição repercute nele o ataque dos vermes, passando-lhe a impressão de alguém que está sendo devorado vivo. Por quê, pessoal? Vamos lembrar aqui de algumas situações interessantes. O psicológico, o cérebro nos prega bastantes peças, tá? Isso tudo por quê? É o cérebro, a carne, né? O músculo? Não. O cérebro é só um filtro do nosso espírito, um filtro do nosso psicológico. Nosso psique está no espírito. O nosso perispírito carrega isso, como se fosse um corpo, mais em forma espiritual. Então ele também ajuda a filtrar o que está lá no espírito. Porque todas as nossas encarnações, tudo que a gente já gravou com relação a isso, está no nosso espírito. Então, não tem como, se não tivesse um perispírito que filtrasse, a gente ia conseguir lembrar de todas as encarnações. E nós não precisamos disso. Né? Por quê? Porque nós não estamos preparados para lembrar das atrocidades que a gente já cometeu. Né? Das coisas boas já está carregando, nós já carregamos no nosso coração. Né? As coisas ruins são colocadas em stand-by para que a gente não padeça. Ok? Então, o que acontece? Somos psicológicos. Se vocês forem ver, o cérebro nos prega peças e o nosso espírito também vai pregar peças porque a gente ainda está muito ligado à matéria. Então, eu lembro de uma vez, eu vi na internet, fizeram uma experiência com um braço de uma pessoa, cobriram o braço dela, tá? E colocaram um braço falso no lugar. E aí, eles foram fazendo movimentos, né, com um braço, e automaticamente aquele braço ali, o cérebro começou a entender que aquele braço de mentira era o braço da pessoa. Então tudo que era feito nesse braço de mentira era feito nesse braço de verdade. Então o cara passava uma pena aqui, ele passava uma pena aqui. Ele dava uma beliscadinha aqui, que era no braço de mentira, ele dava uma beliscadinha aqui. Então o cérebro começou a entender o seguinte: opa, calma aí, os movimentos que eu estou vendo aqui podem ser copiados para aquele braço. Aí o que acontece? Você não sente, até o momento você não sente. Quando ele faz com que o corpo, faz com que o cérebro já esteja ali acostumando com aquela situação, aquele que está fazendo a experiência pega um martelo e bate na mão de mentira. Automaticamente o cérebro sente a dor, lhe passa a dor, como se existisse um braço. E o braço de verdade da pessoa está aqui do lado. Isso daí é psicológico. É igualzinho o braço fantasma, o membro fantasma. Quando você perde o membro, mas você ainda sente coceira naquele membro que não existe mais. A mesma situação vai acontecer nesse caso dos vermes. Então o seu cérebro sabe que os vermes, qual deve ser a sensação de ser comido por vermes. Você nunca foi comido por vermes. Ou você que está assistindo aí já foi comido por vermes. A não ser se você teve algum problema de pele, algum problema com relação
a bactéria, uma coisa que tenha virado uma comunidade de vermes ali e passou a comer sua pele. Aí você tem essa sensação. Mas quem não tem, por que sente a sensação de estar comido por vermes? Sabe mais ou menos como que é isso, né? Porque existe ali uma coisa psicológica. O seu cérebro está te enganando. E o espírito nada mais é o que faz essa sensação. O cérebro filtra. Então, quando acontece da pessoa estar sendo comida, o seu corpo está sendo comido pelo verme, a falta da desmaterialização dele, ou seja, o prendimento dele na matéria, o que torna preso na matéria faz com que o seu espírito copie aquela sensação. Copia, ele está criando uma sensação, ele está vendo e está criando uma sensação. E aquilo é transmitido como se fosse de verdade. E aí a pessoa sente que está sendo comido por vermes, mas na verdade não está. É que nem o esquizofrênico. O esquizofrênico cria uma fantasia. Ele acha que aquilo que ele está vivendo é verdade. Então, se ele achar que é o Superman, colocar uma capa, ele pode pular de um prédio e morrer. Mas para ele vai estar voando, porque o cérebro dele está construindo aquilo. É a mesma coisa que acontece com o espírito com relação a essa questão de vermes. Então não existe espírito sendo comido por vermes. Mas a falta de conhecimento, a falta de ter vivido uma vida espiritualizada vai fazer com que a pessoa absorva aquela sensação como se fosse verdade. E ela, inclusive, quando ela olhar para o próprio corpo espiritual dela, ela vai ver vermes comendo o próprio corpo. Pura criação mental. Se ela conseguir elevar o seu espírito durante a vida a ponto de fazer-se luz, isso não vai acontecer. O desligamento é muito suave, é muito tranquilo, menos para o suicida. E isso daí, na maioria das vezes, vai acontecer com o suicida. Justamente porque se ele tivesse uma iluminação a ponto de trazer um discernimento, ele não se suicidaria. Mas nem se ele não soubesse dos efeitos que o suicídio causa ao espírito, ao perispírito. Beleza? Então, vamos partir para a pergunta número 4 logo em seguida. Você vem comigo, não saia daí. A gente vai trocando ideia. Não esqueça de compartilhar, salvar, comentar, curtir e a gente tá junto. Um abraço, pessoal. Vem comigo.